gente. Mais uma live, a gente quer aí agradecer, né, a presença de todos vocês. Nós estamos nesse circuito, né? Semana que vem eu não vou poder, tenho um outro compromisso na terça-feira, mas aí a gente pode ver, né? Vamos marcar, acabei né? esquecendo de falar, mas a gente marca daí para continuar essa Isso. sequência que eu acho que está, né, cada vez mais agregando, o pessoal conhecendo. Então, muito legal. Deixa eu passar um spoilerzinho do que aconteceu. Hoje eu estava na Casa de Produtos Naturais e eu conheço o menino, né? Eu chamo ele carinhosamente de Maromba. É um querido, porque ele é marombado, né? Aí eu falei assim, ô Maromba, né? Eu falei assim, e aí, vai ver minha live hoje à noite e tal, da minha amiga. Aí nisso, umas outras pessoas já ouviram, não, a programação do DNA, oi, isso super me interessa esse assunto. E foi maravilhoso. Então, porque é uma técnica maravilhosa, né, Vivi? Eu sou super suspeita para falar, né? Mas eu sou apaixonada, é muito incrível. É uma coisa assim, muito século XXI, vamos combinar? Uma coisa que vem virar a chave encontro. muito rápido, né? Às vezes a pessoa chega assim, eu já fiz. Às vezes a pessoa chega, eu já fiz a técnica Theta Healing, mas às vezes, né, eu sempre oriento para quem for fazer uma sessão que entre no site oficial do Theta Healing para ver se a pessoa realmente, porque lá cada Theta Healer, né, que é o nome que se dá ao terapeuta que pratica a técnica, né, que atende as pessoas. Uhum. Então é importante você entrar no site oficial do Theta Healing, porque lá tem, vocês podem colocar lá, Viviane, vai ter lá todos os cursos que eu já fiz. Então, saber se essa pessoa efetivamente é certificada, porque às vezes a pessoa vem, eu já fiz a técnica Theta Healing, já fui atendido, tal, e daí eu aplico a técnica, no final a pessoa fala, nossa, não tem nada a ver com o que eu fiz, completamente diferente. Né? E a técnica tem, apesar de cada um colocar, né, a sua particularidade, o seu jeito de ser, pode agregar algumas coisas, mas a técnica é a mesma, né? O processo de meditação é o mesmo, né? Claro, tem várias formas, assim, que é um método mais curto, outro método que é mais longo, mas, enfim, todos têm um processo, né, para ser seguido. As ferramentas utilizadas são as mesmas, então não tem muito como mudar, né? Mas, Vivi, o resultado final é diferente. É diferente. Desculpem, isso. Eu já tive as duas experiências. O resultado final é diferente. É diferente. Às vezes as pessoas acham que fizeram a técnica Theta Healing, às vezes o profissional não é qualificado no sentido de ter feito o curso efetivamente, porque assim, você quer fazer uma auto-aplicação, você é autodidata, você compra o livro, você vai conseguir, né, entender qual é a funcionalidade da técnica, como você pode aplicar. Porém, é muito diferente quando alguém, um profissional habilitado, que já fez curso, que já repetiu. Eu, por exemplo, já repeti o básico umas 5 vezes, né? Então, quando você repete, você faz, eu fiz o DNA avançado, aprofundando no Digging, manifestação e abundância, são vários cursos dentro do Theta Healing, né, que você faz para cada vez ficar melhor. O aprofundando no Digging, por exemplo, é essencial para você cavar, encontrar a crença raiz, né? Acessar o inconsciente da pessoa para poder encontrar ali aquela crença raiz que está gerando aquele comportamento de autossabotagem, aquele sentimento negativo, aquelas repetições, né? Porque a gente tem aí ciclos repetitivos na nossa vida, atraindo pessoas e situações para gerar aquele mesmo sentimento, aquela mesma emoção. E, às vezes, a pessoa faz com um profissional que não é habilitado, não tem resultado e daí coloca que a técnica não funciona. Então, eu posso dizer assim que nenhum cliente que eu atendi até hoje, olha que são muitos mesmo, há 4 anos que eu atuo com a técnica efetivamente, nenhum cliente até hoje saiu e falou assim, não mudou nada. Nada mudou na minha vida. Jure, que score maravilhoso! Sempre tem transformações, Isso deve encher de orgulho tua alma, né? Porque, gente... é o meu propósito. Eu encontrei meu propósito de vida. Né? Esse é o meu propósito. Né? Eu tenho uma segunda profissão, as pessoas que me conhecem sabem, atuei ali há 27 anos nessa outra profissão, amo também de paixão, mas eu acho que o meu propósito de vida, o que eu vim fazer ao mundo é realmente ajudar as pessoas nesse processo de transformação, né? De mudar, né? De virar a chave, de mudar, encerrar ciclos. Eu gosto muito desse processo de encerrar ciclos, né? Vamos terminar aqui, pontuar, finalizar,
Hoje mesmo, né, atendi uma pessoa que é uma profissional. Oi, Lu, olha a Lu. Você conhece a Lu? Alô! Que legal, seja Moçada da bem-vinda, Lu. filosofia, A Regina, adoro. tudo bem? Então, assim, a pessoa, olha, eu faço terapia há 8 anos, nem sei mais, nem tenho mais nada para resolver ou para fazer, enfim. E aí, no final da aplicação da técnica, gente, a pessoa ficou Beth, maravilhada. Ela falou, eu amo. jamais A Beth é imaginava. outra, super conectada com essas técnicas bárbaras. Ama. Que bom. E a pessoa, assim, no final falando, né, que não imaginava que ainda tivesse aquela poeirinha depois de tantos anos fazendo um processo terapêutico na linha convencional, né, e também outras técnicas, mas o Theta Healing, ele vai profundamente. Eu acho que o que me encantou na técnica e me fez, né, mudar tudo na minha vida para se tornar, eu sou psicóloga de formação, mas com a técnica eu atuo há 4 anos. Eu transformei minha vida, efetivamente há 2 anos eu transformei de 360 graus, né? Mas já há 4 anos atuo com a técnica. Então, para mim, assim, é algo que gera realmente uma transformação de dentro para fora, é interno, né? E vai reverberando em todas as camadas, né? Desde as mais internas. E o legal é que quando você tem o teu sistema de crenças, ele é constituído por blocos, né? Então, quando você atinge a crença raiz, que a gente falou nas outras lives, né? Que a pessoa se sente incomodada, desconfortável na hora do processo, e isso mostra que a gente encontrou uma crença raiz. Claro que tem outros aspectos também que demonstram, e ali a gente cancela aquela crença e reprograma, trazendo uma nova crença para o sistema de crenças da pessoa. É como se esses outros blocos também fossem atingidos, então também são reprogramados. Então, na verdade, ela vai reverberar e ela reverbera não só na fase em que é feita, porque normalmente é na fase, né, na primeira infância, de 0 a 7 anos, normalmente que as crenças estão mais instaladas, que reverberam para a vida toda, né, trazendo aí comportamentos, sentimentos e emoções. E quando você faz essa reprogramação, ela atinge a fase da adolescência, a fase adulta, até você. Porque o que a gente não entende é assim, hoje eu sou adulto, mas a tua criança está com você ainda. Os aspectos, as vivências que você teve, isso tudo constitui o ser que você é. Então, Então, ali tiranizando às vezes, né? também, sim. Aham. Sim, e isso faz com que você não só atraia as pessoas e situações, mas que você tenha comportamentos que, na verdade, é a tua criança que está falando. Não é você que está fazendo aquela birra, não é você que está criando aquele desentendimento com o teu Nome. chefe, com teus, Amo você. com, com teus amigos, com teus familiares. É a tua criança, não é você adulto, né? É você criança, porque essa criança está ferida, ela está machucada, ela se sentiu excluída, alguma necessidade básica dessa criança não foi preenchida na fase dos 0 aos 7 anos. Então, por isso que acaba tendo aí reverberando na fase adulta, né? Trazendo para a fase adulta esse processo de repetição, né? E aí, às vezes, você solta uma resposta atravessada ou se faz de vítima, de coitadinha. Não é você, é a tua criança que está querendo chamar atenção. Então, por isso que é tão importante fazer um processo de reprogramação, encontrar a crença na tua criança, as limitações, né, que fazem com que você se torne um adulto mais saudável, mais consciente do que você realmente quer, né? Vivi, normalmente, deixa eu fazer uma pergunta que talvez Claro. seja, enfim. Normalmente é a criança falando no processo, digamos, de vitimismo? Em alguns casos, sim. Eu vou dizer que na maioria. Na Mas o maioria. Não, porque processo eu de tinha essa vitimização, impressão. a vitimização ela é só um sintoma, não é a causa, né? Então, a vitimização ela pode ser com a vitimização, a pessoa tem um ganho secundário, tem mais atenção, o esposo, a esposa ou o familiar, né, se rende àquele processo de vitimização. A criança, quando faz manha, se joga no chão, o pai vai lá dar atenção, a mãe dá atenção, né? Então, a criança está, de alguma forma, querendo chamar atenção.
Então, normalmente, o processo de vitimização vem já constituído desde a sua infância, né? Trazendo aí para você esses ganhos secundários, né? Vai depender muito de cada situação. A gente nunca pode generalizar, dizer isso é Sim. isso. Não, eu analisei pelas minhas experiências só. Uhum. Meu mundo, meu comentário ter sido em mim mesma só. Mas Óbvio, né? Eu não... a criança, ela, às vezes, eu sempre dou esse exemplo, a mãe está lavando a louça, a criança chega super emocionada, mãe, quero te contar uma coisa super legal para ela, tal. A mãe olha, não, filho, agora a mãe não pode estar terminando de lavar a louça, já falo com você. Aquele período entre ela terminar de lavar a louça e dar atenção para a criança, pode, a criança, porque sempre depende do olhar do observador, e por isso que mesmo gêmeos univitelíneos, eles têm personalidades tão distintas, porque é o olhar do observador. Então, essa criança observa nesse momento que ela foi excluída, que ela está sendo deixada de lado, que ela não é importante para aquela mãe, que ela tem menos valor, que ela não foi aceita pela mãe. Então, isso tudo, aí a criança começa a ter esses comportamentos, às vezes de inferioridade, né? Trazendo ali, não sou bom o suficiente, eu fiz alguma coisa errada. Sabe aquela pessoa que está sempre se desculpando? Vocês não têm no meio, né, social de vocês, Sim. ou até mesmo na família? A pessoa respirou, ai, desculpa. Não sei o que, tudo é desculpa. A pessoa sempre está se desculpando de alguma coisa, porque de alguma forma ela acredita que fez algo errado lá para aquela mãe, lá para o pai ou para as pessoas que participaram do processo de desenvolvimento dela. Então, é importante a gente ter muita consciência, né, do que constitui o seu sistema de crenças, do que você é constituído, né, dentro do seu sistema, quais são as suas crenças. E como é comprovado cientificamente que 95% do nosso campo mental é inconsciente, só 5% é consciente, então isso quer dizer que a gente sabe muito pouco sobre nós. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante para a saúde mental das pessoas, né, para a realização dos sonhos, das metas, dos objetivos, para a felicidade, que é o que todo mundo almeja. Todo mundo busca a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz. A gente está aqui para ser feliz, mas esses Que é detalhes inerente aí à natureza acabam humana, e às vezes atrapalhando. nem é muito consciente, né? É um processo 95% é inconsciente. Então, imagine que a tua vida é regida pelo teu inconsciente, né? Pelas suas crenças inconscientes. Então, quanto mais você trazer do inconsciente para o consciente, mais saudável você vai ser. Mais você vai tomar as rédeas da tua vida, vai ter controle sobre a sua vida, vai saber o que você realmente quer, ter clareza das tuas escolhas, clareza do que vai acontecer se você escolher A ou B, né? E poder escolher sem depois ter esse processo de vitimização. Olha lá, tenho dedo podre, só escolho parceiros que não prestam, ou a minha vida realmente eu nasci para sofrer, eu vou ser pobre o resto da Nasci para ser vida, eu vou ser pobre. sofredor, tenho que penar mesmo, ou tenho um karma, enfim, as pessoas criam vários, né, aspectos aí para o Estou teu fadado processo ao de fracasso. vitimização. Ponto. Exatamente, Bom, vamos às perguntas. Tem Vamos lá. perguntas Vivi, aí? não, até porque a primeira pergunta vai de encontro ao que nós já estávamos falando, né? Que explique melhor o sistema de crenças. Você tem mais alguma consideração a ser feita? Olha, nós somos constituídos desse sistema de crenças e a Vaiana Stabile, que é a fundadora da técnica Theta Healing, ela classifica o nosso sistema de crenças em 4 níveis, que seria o nível primário, histórico, genético e de alma. Quando a gente fala de crenças de nível primário, são essas crenças que são lá da infância, né? Normalmente as crenças, todas aquelas informações que os seus pais ou as pessoas que participaram do seu desenvolvimento incutiram em você e você aceitou elas como verdadeiras, elas se tornam essas crenças primárias, né? Também tudo aquilo que você leu no decorrer da sua vida, o que você assistiu e que você tomou como verdadeiro, aquilo se torna daí uma crença, né? As crenças, elas têm grande parte que são positivas e tem as crenças limitantes. As crenças de nível genético são todas aquelas crenças que você herdou de pai, mãe, que você herda da sua ancestralidade. Como você herda? Através do seu DNA.
né? Então, essas são as crenças de nível genético. As crenças de nível histórico são todas aquelas crenças que advêm aí da sociedade onde você vive, da cultura onde você nasceu, né? Ou até mesmo da sua descendência, descendência de italiano, descendência, enfim, outras descendências, né? Você pode herdar aí essas crenças. Então, por exemplo, o político todos os políticos são corruptos, dinheiro não dá em árvore, jeitinho brasileiro, isso são crenças aí da nossa sociedade, a gente aceita como verdadeira e elas vão ser. É verdade. E a gente reforça elas, né? Porque todo mundo acha que político é corrupto. Então, o que nós vamos ter? Se todo mundo está pensando não, é lógico. na mesma vibração, não, e daí, se você não encontra ressonância com aquilo, aí você se afasta daquilo. Aí o que vai acontecer? Só vai ter corrupto mesmo. Se as pessoas de bem se afastarem de um certo nicho, né? Porque só dá corrupta, é o que vai ter. Outra questão. Outra questão, assim, que eu, no meu ponto de vista, né, já ouvi muita gente falar que também tem esse ponto de vista, eu acho importante, são as campanhas. Eu acho que as campanhas têm, né, um grande objetivo de elucidar, né, as pessoas, por exemplo, o câncer de mama, de fazer o exame, o autoexame, eu acho que isso é muito importante. Mas a partir do momento que você faz muitas pessoas pensando naquele mesmo assunto, acaba disseminando, né? Então, isso acaba sendo potencializado. Então, deve existir outras formas de você elucidar a sociedade sem precisar fazer essas campanhas suicida, por exemplo. Ok, eu vou colocar um canal de comunicação para que as pessoas que estejam sofrendo tenham aí essa ajuda e esse suporte. Mas a campanha, quando você pensa muito, ela tende a aumentar o número de casos, a aumentar aquela situação, a potencializar. Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Não sou contra nem a favor, acho que cada um, né, tem o seu ponto de vista e deve ser respeitado de todos, né? Também. É porque você lida com isso, né? Você é psicóloga, né? Então eu não entendo, mas eu realmente, né, pensando nisso, as pessoas ficarem comentando muito, pensando, isso vai, né, se você aceita aquela informação, né? Se você aceita aquela informação, como verdadeira, se torna uma crença e ela potencializa, né? Isso é uma crença de nível histórico, onde é como uma mente coletiva, todo mundo pensa, né? Todo mundo acessa. Eu lembro uma entrevista que eu vi, traçando um paralelo, né? Já voltamos aqui. Entrevistaram o Morgan Freeman, aquele ator maravilhoso. Ele é americano, é negro. Aí perguntaram para ele, o repórter, né? Como que a gente faz para terminar o racismo? Eu falei, é só parar de falar nisso. E eu tive que concordar com ele. Eu acho. O preconceito, o racismo está dentro das pessoas, né? Elas, enfim, são temas polêmicos que a gente não tem como a gente, né? Sempre vão ter pontos de vista distintos, né? Mas a gente tem que respeitar todo ponto de vista, isso é importante. E aí, quando a gente vai para as crenças de nível de alma, são as crenças de essência, né? Normalmente eu atendo pessoas com pensamento suicida, que já estão com um nível de depressão mais avançado, já estão em apatia, já não se alimenta direito. São casos daí que a gente já indica um acompanhamento com um psiquiatra também, para ter um suporte, né? Para ter um suporte maior, uma cadeia, não só uma técnica, porque quando a pessoa já está no nível mais avançado, ela precisa de um suporte maior, uma UTI, vamos dizer assim. Entendi. Né? Não, eu imagino, você deve pegar uns casos delicados, né, Vivi? Sim, são situações. Eu acho que todo caso para a pessoa é um sofrimento, né? E não, claro que quando a gente olha para si, aquele sofrimento é o limite de cada um, né? Então não dá para saber. Eu olho para a grama do vizinho, a grama do vizinho é mais verde. Eu sofro mais que o outro. Às vezes tem uma competição de sofrimento. Quem sofre mais, né? Não, a minha dor é maior, a minha. Mas na verdade a dor maior é a sua dor, né? E a gente tem que respeitar a sua dor. E essa dor, então, independente do nível que a pessoa esteja, ela tem um sofrimento. E se ela está buscando ajuda é porque aquilo para ela já se tornou insuportável, né? E dentro desse sistema de crenças que são classificados nesses níveis, o que acontece com esse sistema de crenças dentro da técnica Theta Healing? A gente vai trabalhar porque elas estão instaladas, na sua maioria, 95%, lá no seu subconsciente. Então, você nem sabe que existe.
Às vezes eu atendo algumas pessoas com a questão de abuso, né? Abuso sexual, principalmente para mulheres e homens também, gente. Eu atendo muitos homens que foram abusados na infância. Isso é mais comum do que a gente imagina. E essas pessoas, às vezes, elas passam a vida trabalhando, né? Fazendo vários processos terapêuticos, mas está lá enraizado ainda. E aí a gente vai para a sessão e vê onde está a criança raiz e volta lá para aquela cena. Então, aí a pessoa tem a clareza de que aquilo não foi resolvido, que ela só racionalizou o processo. Né? Ela, como adulta, ela entendeu, ela aceitou aquela situação, porque não tem o que fazer, já aconteceu. Resolveu ela tocar entende, a vida, mas toca ficou lá. a vida, mas está lá guardadinho dentro dela aquela caixinha preta. E daí, quando está guardadinha lá no teu subconsciente, porque gerou muita dor, principalmente, fica numa caixa preta mesmo, muito protegida pelo teu subconsciente. Só que o subconsciente é como se ele não soubesse que essas crenças geram receptores que ultrapassam essa blindagem dessa caixinha preta e vai atraindo pessoas e situações para reforçar aquela crença. Então, o que acontece? A pessoa vive uma vida de abusos. Já não é mais o abuso sexual, mas é um abuso de amigos, abuso de parceiros, pessoas que são dependentes emocionalmente, abusando da boa vontade, abusando de vários outros níveis. Né? Então, a pessoa fala assim, poxa, né, por que eu atraio só esse tipo de situação para a minha vida? Só atrai esse tipo de pessoas para a minha vida? É porque realmente você tem uma crença lá que está instalada no teu subconsciente que está gerando isso. Por isso que cai por terra todas as muletas, cai por terra toda a vitimização dentro do processo de uma técnica como essa, porque ninguém mais é culpado pelas suas mazelas, ninguém mais é responsável pelas intempéries da sua vida. Não é tua sogra, não é teu chefe, não é tua família, não é tua mãe, teu pai, ninguém é responsável. Você tem que tomar as rédeas da tua vida, porque é você quem cria a sua realidade. E a partir do momento que você começa a entender isso, a tua vida muda. Aí sim você vai saber o que é felicidade, né? Felicidade não é ficar rindo à toa. Felicidade é um estado de espírito, é paz, é estar em comunhão, é estar de bem consigo mesmo, é aceitar a vida como ela se apresenta, né? E tomar as rédeas é mudar ali a posição dentro do que você acredita ser certo para você, o que te faz bem. Felicidade é se sentir bem, é de dentro para fora, não é o outro, né? Mas vamos lá, acho que respondi a pergunta, ficou claro? Eu acredito que sim. Vamos lá, se manifestem. Pessoal, se vocês querem mais detalhes, gente. Se vocês tiverem dúvidas, vão perguntando aqui no chat que a gente vai respondendo. Se tiverem alguma pergunta que não for feita aqui, se a gente conseguir responder na live, a gente responde, senão depois a gente vai... A gente marca uma próxima. Isso. E elucidamos todas as dúvidas. Vivi, você já falou alguma coisa, mas tem gente perguntando de novo, acho que vai ser legal. O que são fragmentos de alma? Fragmentos de alma é assim, quando você tem uma relação muito intensa... Vou explicar de uma forma diferente, né? Porque é sempre bom, porque cada um entende de uma forma, então a gente vai colocando de formas diferentes. Fragmentos de alma, por exemplo, Você teve uma relação muito intensa com uma pessoa. Felipe, querido, você também é ótimo, fantástico, Felipe, adoro ele. Eu também acho a Vivi fantástica, temos algo em comum. Então, você teve uma relação muito intensa com uma pessoa. Não precisa ser um relacionamento só amoroso, tá, gente? Pode ser um relacionamento com amigos, com o chefe, né, o teu líder, com pessoas do seu vínculo social. Enfim, teve um relacionamento mais próximo, mais intenso. E, naquele momento, é como se você desse um pouco da sua energia vital para essa pessoa. E você pegasse um pouco da energia vital dessa pessoa e desse um pouco da sua. Então, você vai... não necessariamente você pega... Não é uma troca sempre, né? Às vezes só você dá, né? E nesses processos é como se você fosse fragmentando. Imagine quantos relacionamentos intensos você não teve na sua vida. E esses relacionamentos intensos vão gerando aí essa fragmentação, esses fragmentos de alma, né? Você vai deixando como se um pouco da sua energia vital nessas situações, nessas vivências, né? Em pessoas e situações também. Então, o que a gente faz dentro da aplicação da técnica? O retorno de fragmentos de alma eu utilizo em todos os atendimentos. Não tem nenhum atendimento que eu não utilize o retorno de fragmentos de alma. Inclusive, eu encerro a sessão
fazendo retorno de fragmentos de alma entre eu e a pessoa decorrentes daquele atendimento, né? Então, a gente vai baixando, já baixou a frequência, acho que você já todo tá mundo chega a uma idade e tem alguma história do passado que ficou meio, né, Vivi? Não? Claro, sim. Faz Todos, né, parte de temos. viver Faz isso, parte, né? né? É Nem a que seja um vida. coleguinha do jardim de infância lá que bateu nele, assim, ele merece. Roubou o lanche dele, Roubou não minha sei. lancheira. Alguma treta, acho que faz É parte do isso processo mesmo. da vida, não? Faz, faz. Então, dentro da sessão, a gente faz o quê? Da ferramenta, a gente vai fazer o retorno de fragmentos de alma seus que estão nas outras pessoas e situações, e os fragmentos de alma dessas pessoas e situações que estão em você também retornam para elas, fazendo com que você se torne aí um ser completo novamente, né? Então, Saboia. isso vai fazer com que você se sinta um ser mais completo, né? Te ajuda aí nesse processo de autoconhecimento, né? Enfim, você volta a ter aquela energia de antes, né? Tem pessoas que chegam, eu era tão feliz antes, era tão alegre, né? Na infância, na adolescência, perdi aquele brilho no olhar, perdi aquela alegria de viver. Não é que você foi deixando um pouquinho da sua energia vital. E se é uma pessoa de muitos relacionamentos, a pessoa muito intensa, né? Sinestésica, ela vai lá, né, gosta de viver intensamente tudo, então imagina, ela deixa muita energia vital, né? Ela vai Imagina. fragmentando mesmo. Aquela Tá? plenitude vai ficando para trás. Vai, vai. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma consideração? Reinaldo Saboia, fofo. Adoro quando as pessoas colocam esses coraçõezinhos. Amo. Eu também adoro os Nos corações. prestigiar. Podem colocar bastante aí, gente. O papo está interessante. E, gente, daí vocês podem me contatar, eu passo o contato da Vivi, caso for. Ou contatar a Vivi direto no Insta dela, inbox, tá? Fiquem à vontade para isso. Vamos lá, Vivi, mais uma pergunta. O Theta Healing pode me ajudar na manifestação dos meus sonhos? Essa pergunta é boa. Pode. É bem bacana. Inclusive, tem um curso dela que só é manifestação e abundância. O que acontece? A Vaiana Estábil coloca, e aí eu vou colocar outros pontos também, que ela fala sobre ressentimentos, rancores, remorsos. O que acontece? A gente vai alimentando esses sentimentos dentro de nós, e às vezes são inconscientes também. É muito comum, gente. Eu tenho São 5 dias que eu faço de um projeto, né? De projeto para a liberação dos R's, né? Raivas, sentimentos, rancores, remoeres. E esse processo todo, a gente vai internalizando. Daí a pessoa chega assim, eu não tenho raiva de ninguém, eu já perdoei todo mundo, não tenho ressentimento nenhum. Tá aí, por que você não manifesta teus sonhos? E por que você não é o que você quer ser, né? Então, tem muita coisa inconsciente guardada dentro de nós. E a Vaiana Estábil, ela coloca que enquanto nós tivermos guardados esses ressentimentos, rancores, raivas, remoeres, todos esses R's da vida, ela coloca 3, eu já coloco uns 5, né? Reclamação, porque o povo adora reclamar. Vocês já viram, inclusive, o que é reclamar? Né? Reclamar, clamar 2 vezes, né? O povo ama reclamar, então vai uma dica, né? Deixem de reclamar que você está clamando 2 vezes. Quanto mais você reclama, mais você tem daquilo que você reclama. Então, liberando isso, fazendo uma reprogramação de todos essas crenças, né, negativas, esses sentimentos negativos, formas, pensamentos negativas, você consegue desbloquear, né, os seus sonhos. Às vezes a pessoa coloca um único sonho na vida dela, gente. Também é outra coisa. Faça uma lista de sonhos. Coloque uma lista. Quais são meus sonhos? Coloca por prioridade o que eu mais quero até o que eu quero mais ou menos, né? Mas coloque uma lista. Você sabe o que você quer de verdade? Como é que você vai manifestar alguma coisa que você não sabe o que você quer? Eu quero uma casa ou é um apartamento. Eu quero uma casa na praia ou na cidade. Não tenho certeza. Você não vai manifestar. Então, você precisa, em primeira mão... Está em conflito, você não sabe o que quer. Então, o que eu ensino? Exatamente. Então, o que eu faço dentro da sessão que a pessoa vem para manifestar um desejo, um sonho, uma meta, um objetivo? Primeiro, a liberação de raiva, ressentimentos, reprogramação dessas crenças que geram esses sentimentos negativos. E depois a gente vai efetivamente para a manifestação. Dentro da manifestação, a pessoa tem que relacionar.
Relacionar todos os sonhos, todos os objetivos e com riqueza de detalhes, usando os 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. Então você vai se imaginar na tua casa com a champanhe maravilhosa, ou a bebida que você gostar, né? Fazendo um brinde ali daquela casa, Já sentindo o consegui, cheiro, já o é meu. aroma, ouvindo a música, o som, a música que você gosta, comendo aquela comida, aquele jantar maravilhoso. Então, tudo tem que ser com muita riqueza de detalhes. Tua família ali em volta, todo mundo feliz, aplaudindo a tua felicidade. Então, assim, os sonhos, o Theta Healing ajuda você a ordenar. Como eu ordeno para manifestar meus sonhos? E aí sim a gente faz a manifestação. Mas antes tem que limpar bem a caixinha, tá, gente? Tem que limpar bem a tua mochilinha, tem que deixar a tua mochilinha bem vazia para você começar a manifestar os teus sonhos. Com a mochila cheia de raiva, cheia de rancor, cheia de ressentimento, cheia de vitimismo, vai ter uma dificuldade muito grande na concretização dos seus sonhos e metas e objetivos. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Que fantástico. Que fantástico. Vivi, bom, vamos por ordem das perguntas que chegaram, porque daí tem outras até que pediu para traçar um paralelo com Freud, mas enfim, vamos lá seguir as ordens das que chegaram. O Theta Healing pode me auxiliar na manifestação? Ah, tá, perdão. Do que se trata a cura da base? Estava repetindo. Tá com leve delay, Travou eu acho. Um pouquinho, desculpa. Deu uma travadinha. Pode perguntar de novo? Claro, do que se trata a cura da base? A cura da base é um projeto que eu faço também, existe, né, a cura da base dentro da técnica Theta Healing, mas eu faço em 3 dias, que é o que? A cura, na verdade, da criança interior. A gente trabalha no primeiro dia a reprogramação de diversas crenças advindas lá da tua infância. Então, o que eu fiz? Fiz um combo, né? Um combo ali da maior, das crenças mais recorrentes ali que eu percebi nos atendimentos e também em processos que eu já fiz de cura da base. E ali a gente relacionei, né, várias crenças para fazer essas reprogramações. A gente faz também a cura da criança, do bebê no ventre, nesse primeiro dia, então é bem intenso, as pessoas se emocionam, é lindíssimo. No segundo dia, a gente faz a liberação de crenças advindas ali da ancestralidade, né? Então, dos pais, avós, bisavós, fazendo essa liberação, que essas crenças ali, até tem uma pergunta aqui, as crenças dos nossos ancestrais, são as crenças de nível genético, tá, Felipe? Que a gente, estou falando aqui, estou pulando a vez dele ali, porque tem as outras perguntas, mas porque tem a ver aqui com o tema. São as crenças advindas, então, através do nosso DNA, que a gente herda aí da nossa ancestralidade. E dentro da técnica, a gente aplica ali um teste energético para saber em que nível está aquela crença, se a gente tem dúvida, tá? Porque nem sempre, às vezes, a pessoa vai na primeira cena, que eu faço também um exercício, né? Na primeira cena, e ela encontra ali a crença raiz que tenha sido na infância, pode ser de nível genético. Bom, no segundo dia, então, a gente faz essa reprogramação de crenças advindas da ancestralidade, pais, avós, bisavós. Tem um exercício lindíssimo de ordenação do sistema familiar. E no último dia, a gente trabalha efetivamente com a instalação, incutindo sentimentos. Isso é bem bacana, pessoal. Eu não sei se fizeram essa pergunta, mas dentro da técnica Theta Healing, a gente consegue fazer a instalação, incutir em você sentimentos que você nunca sentiu. Por exemplo, se você veio de um lar que é hostil, um lar tóxico, né? Às vezes pais muito jovens que não tinham consciência e que vieram de pais que também não tinham, né, um preparo emocional, né, muita agressão, muita violência, baixa frequência mesmo, palavrão, enfim, eu ouço assim muitas coisas assim que crianças que sofreram muito. Como é que uma criança que viveu num ambiente tóxico sabe o que é amor? Ela nunca vivenciou esse sentimento. E aí ela nunca vai saber o que é, ela não sabe identificar. Sabe aquilo, o que eu não tenho, eu não perco, porque eu não tenho, então não tem como perder? É a mesma coisa. Então, o sentimento ela não tem, então como é que ela vai sentir? Então, dentro da técnica, a gente pode instalar, incutir na pessoa aquele sentimento de amor, de compaixão, de leveza, de saúde, de felicidade. Então, a gente consegue fazer aí
um trabalho muito, muito profundo, né? Nessa instalação de sentimentos. Isso ajuda bastante. Tem mais perguntas aí? Tem. Não, até falando nisso, esses dias eu vi um filme que relata o garoto tinha uma vida ferrada. Falei, meu Deus, como é que vai ser? E era um adulto atormentado, enfim. Enfim, não vou parar de falar. É muito o olhar do observador, né? Essa pessoa ela pode se tornar um adulto saudável, ela pode conseguir encontrar, porque às vezes essas dores da infância servem como combustível para a pessoa buscar ser melhor. Bom, esse é um exemplo para não ser seguido, sim, né? Então, assim, que eu acho que a mãe desculpa, falei assim. É que a mãe havia morrido. E daí o garoto foi criado pelos pais, irmãos, todos uns ogros, assim, do pior nível. Aí quando ele chegou ali na 17, 18 anos, na hora de ele não se achava merecedor da menina gostar dele. Que coisa mais triste, Vivi. Sabe? Desculpa, fazendo Mas comum, gente. É muito comum. As pessoas fogem de relacionamentos, elas correm de relacionamentos por medo de amar e ser amada, por medo de alguma coisa que elas nunca sentiram. Elas fogem, elas correm. Ou elas encontram, ou elas atraem pessoas que emocionalmente não estão disponíveis. Cacá! Né? Desculpa, te interrompi. Eu não me contenho, meu Deus. Não tem problema nenhum. Tem mais Vivi, alguma pergunta ali? Acho que tem várias. Tem, né? Sim, tá cheio aqui. Em que ressentimentos, raivas e rancores podem atrapalhar a minha vida? Pergunta eu acho tensa. Que a gente já falou um pouco, né? Que essa questão de bloquear. Na verdade, esses sentimentos só vão fazer com que você atraia mais eles, né? Só que como às vezes eles estão no nível inconsciente, você nem imagina que você tem tanto ressentimento guardado dentro de si. Mas é só você perceber, você sabe fazer uma análise. Vou dar uma sugestão. Olha se a tua vida está plena, se você realiza os seus objetivos, se você consegue manifestar os seus sonhos, se você consegue ser feliz. Se você não está conseguindo, é porque tem muito ressentimento, muito rancor, muita mágoa, muita raiva guardada aí dentro de você. E é de uma forma inconsciente. E não é uma coisa assim que a gente escolhe. Não, você sentiu, você não tem como controlar. Sentiu, armazenou. Sentiu, gerou dor ainda. Aí o teu subconsciente passa por esse processo de filtragem e ele deixa guardadinho lá na caixa preta. E tá na caixinha preta, vai gerar receptor de atração, atraindo então pessoas e situações para você ter mais ressentimento, mais rancor, mais raiva. E como é que uma pessoa que é cheia de ressentimento, rancor e raiva vai manifestar alguma coisa na vida? Olha para você e veja a tua vida. Então é bem fácil de responder, né? O que pode atrapalhar? Pode atrapalhar em tudo. Tudo, exatamente em tudo. Bloquear toda a manifestação dos seus sonhos e objetivos. Bacana esse termômetro aí, né? É isso, para você saber se auto-observar. Bem interessante isso, Vivi. Porque a consciência é o primeiro, eu acho que, no meu ponto de vista, né? A consciência, a conscientização, você ter consciência das suas limitações é o primeiro passo para a cura. O autoconhecimento é fantástico, é muito importante aí para quem quer buscar, né, o processo de cura. Fantástico. Vivi, uma coisa que eu descobri com você, o que são ganchos psíquicos. Eu descobri com você, eu admito. Ganchos psíquicos. Há o quê? Um ano atrás? É do Theta Healing, né? Ganchos psíquicos são, por exemplo, uma mãe que está com um filho doente, né? O que ela faz? Ela transfere a energia dela para o filho. Ou você tem um pensamento ali intenso em outra pessoa. E esse pensamento pode ser positivo ou não, né? Então, você vai criando, né, é como se você tivesse ali energeticamente conectado com essa pessoa, tá? Então, forma como se fosse um gancho, como se você estivesse presa naquela pessoa. Principalmente mães, né? Mães, filhos, tal. É como se tivesse uma conexão assim
e a pessoa fica presa, fica agarrada. Então, a gente faz a liberação de ganchos psíquicos dentro da técnica. É libertador também, ajuda bastante. Sim, até pelo próprio nome, né? Eu acho ele profundamente elucidativo. Sabe aquela coisa que dá o recado, E é papo como um reto? peixinho mesmo. É. Exato! Não, aquilo está te prendendo. O nome foi muito feliz, assim, né? Eu achei, né? Não sou Mas não fui eu psicóloga, que mas eu criei, achei não, tá? Isso é da técnica mesmo. maravilhoso. Não, a pessoa, nossa, foi muito feliz. Vivi, mais perguntas. Como é que é feita uma sessão de Theta Healing? Bom, nós vamos, através de uma meditação guiada, baixar a tua frequência cerebral para ondas teta. Agora, nós estamos no nível beta, que é consciente. Nossos ciclos de ondas cerebrais estão ali de 14 a 21 ciclos por segundo. Então, está uma atividade rápida. Quando a gente baixa para... Daí tem o beta, alfa e teta. No teta, você vai estar lá com de 4 a 7 ciclos por segundo. Então, a tua frequência, né, teus ciclos estão bem lentos. É aquele momento em que você está quase dormindo, mas você está consciente. Então, você fica sentado numa cadeira. Eu faço online, então, através de uma ligação por vídeo, a pessoa está, né, no conforto da casa dela, eu estou aqui no meu consultório e a gente faz a sessão. Então, faz a meditação, a pessoa baixa a frequência cerebral, alguns querem dormir, eu falo assim, não vai dormir. A gente, né, tem as respirações tal, para a pessoa ficar consciente. Então, ali a gente vai acessar o inconsciente da pessoa. Quando a gente chega nesse nível teta, a gente acessa o inconsciente da pessoa e vai encontrar através do digging, que a gente chama, que é uma das ferramentas, que é o cavar, né? Então, tem várias formas de você entrar no inconsciente e encontrar aquela crença raiz, onde está gerando todo aquele comportamento, sentimento e emoção. Ali nós vamos reprogramar, nós cancelamos a crença e trazemos uma nova crença, trazendo uma nova informação para esse sistema de crenças que vai fazer com que a pessoa vibre num novo padrão de vida. Como é feita essa conexão? É uma conexão com a força maior, com o Criador, com Deus, seja qual for a sua religião, a sua crença. O Theta Healing não tem afiliação religiosa, porém a pessoa tem que acreditar numa força maior, né? Seja Deus, Jesus, né? Qual for o significado de uma força maior para essa pessoa. Então, nós nos conectamos com o Criador e é Ele que traz, através de insights, né? É como uma oração. E aí você tem um insight de qual informação você deve mudar ali, modificar, né? Colocar no lugar daquela que você está cancelando. E ali a gente coloca a sensação, o sentimento, a emoção, o conceito vindo da fonte mais elevada do Criador, e ali é feita a reprogramação. Nós também utilizamos várias ferramentas, como eu já falei um pouquinho sobre o fragmentos de alma, eu já falei em outras lives, a gente falou sobre o divórcio energético, a gente pode recriar a alma partida, a gente faz a ativação do DNA em todos os primeiros atendimentos e também a ativação dos cromossomos restantes que estão adormecidos, né? Essa ativação do DNA é muito importante para que a pessoa, os dons psíquicos dela, né? A intuição, enfim, é bem importante que esteja ativado para que ela tenha mais clareza de tudo. E depois de aplicar todas as ferramentas necessárias para aquele atendimento, porque nem sempre a gente aplica todas, vai depender de cada caso, a gente também faz o teste energético, que é como uma pendulação para a pessoa ter consciência de que ela tem aquela crença. Às vezes ela chega na sessão falando, ai, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, tal. A gente percebe que a crença, o repetir a vida está muito mais no pai do que na mãe. E é nesse teste energético que a pessoa toma consciência de que não é. As crenças não são advindas da mãe, mas sim do pai. Esse é um exemplo, né? E depois você faz o teste energético, você pede para a pessoa sai da sessão tendo certeza do que ela tinha, o que foi feito e a transformação que gerou ali, já naquela cena, naquela situação.
Tudo que abre no Theta Healing, na sessão fecha-se. Por isso que você não tem catarse, você não tem mal-estar depois. Não fica naquela bad. Não, é uma sensação prantos. de leveza. É no uma sensação pós, de né? O pranto durante, ok. Ainda mais para uma pessoa chorona, eu acho que é ok, como eu. Sim. Agora pós, problema nenhum. Vivi, só uma coisinha aqui. Se a pessoa for ateia, tudo bem? Ateu, ateia, enfim. Ela tem que acreditar em algo. Se ela acredita em algo, ok. Né? Maravilha. Vivi, mais perguntas. O que são ataques psíquicos? Ataques psíquicos, é que eu estava lendo a pergunta ali. Depois, anota aí, Rê, tem algumas perguntas ali no chat. Se a gente não conseguir hoje, a gente responde depois. Ataques Tranquilo, psíquicos. Eu estou anotando. Né? Olha, vamos dizer que você foi traída. Vou por você, Rê. Vamos dizer que você foi traída pelo seu parceiro. Naquele momento, você gera uma energia de raiva, né? Foi traída. Certeza. Então, você forma como se fosse... O mundo desaba. Você cria uma forma, pensamento muito negativa, né? Você deseja tudo de melhor para aquela pessoa, não é? Uhum. Por mais que depois você não, né? Você consiga elaborar muito bem isso, mas na hora vem aquela sensação. Então, é como se você criasse uma névoa, uma forma pensamento muito negativa, tá? E aí você direciona para aquela pessoa, para aquele teu parceiro que te traiu. Estou dando um exemplo, tá, gente? Porque traição é muito comum, não entendi. Né? Não estou banalizando, mas assim, eu atendo muita gente que quem nunca foi traído, né? Enfim. Pois é. É mais essa pergunta. Não que seja uma coisa que eu acho né, bacana, aceitável, enfim, mas é uma dor que eu acho que a esmagadora maioria das pessoas tem no planeta Terra, não? Sim, eu imagino, eu acho que é algo que faz parte aí da vida das pessoas, ou traiu ou já foi traído. E quando você ali está na posição, né, de ser traído, você normalmente vai gerar aí essa névoazinha ali, como se fosse uma névoa mesmo de sentimentos não muito positivos. E você joga aquela energia para a pessoa, que você fica pensando, e aí ali é um ataque. Eu também. Pega você e entra na fila. É como se você estivesse fazendo um ataque psíquico na pessoa. Aquela pessoa que você fica lembrando, sabe um relacionamento passado? Você fica lembrando. Pode ser que tenha ataque psíquico aí ainda, né? Não só a questão do divórcio energético, né? O fio de ligação, mas também aquele pensamento, né? A pessoa está direcionando, você fez algo que ela não gostou, se sentiu aí prejudicada de alguma forma, enfim. Normalmente, a maior parte dos ataques, né, dessas formas de pensamentos negativos, os ataques psíquicos, eles não influenciam a nossa vida. Porém, das pessoas próximas que fizeram parte do nosso relacionamento, pode passar esse bloqueio e essa proteção que nós temos, né? E aí a gente vai ser energeticamente atacado, né? E dentro da técnica, a gente tem como liberar. Né? Não só ataques psíquicos, votos, pactos, juramentos, maldições. Eu sei que tem uma pergunta que alguém fez sobre maldições, né? Eu acho que tem ali, vou aproveitar. Tem. Quando você Quer que eu faça agora ou daqui a pouco? Não, eu já vou falar aqui. Eu lembro que eu tinha visto alguma coisa sobre isso. Sim. Então, nos votos, pactos, juramentos, também, a mesma coisa, maldições, a pessoa vai lá, faz mandinga, sei lá. É louco isso, né? Às vezes a pessoa fica amarrada com um troço há décadas. Isso acontece mesmo. Então, o que a gente faz? Nós nunca devolvemos para a pessoa isso, nunca. A gente faz o quê? Envia para a luz do Criador, para a luz de Deus, que seja o Criador, que é a força maior, que você acreditar. Então, a gente envia para a luz para que siga o seu caminho na luz. E jamais retorna ao teu campo. E aí a gente cria um escudo de proteção energética para que você seja protegido disso tudo, né? Então a gente corta esses votos, esses pactos, esses juramentos, essas mandingas, que são coisas que não necessariamente a pessoa precisa ir num centro disso ou daquilo para fazer. Um simples pensamento, gente, com muita intensidade, com um desejo real e ausência de conflito, pode atingir diretamente a tua vida.
né? Então, o nosso pensamento ele é muito poderoso. Então, é por isso que é importante, né, a gente sempre estar aí cuidando, enfim, do que vigiar os pensamentos, os nossos próprios pensamentos. Porque às vezes você está com raiva de uma situação muito pontual que é passageira, mas se você ficar alimentando negativamente, você pode prejudicar o outro. Né? E tudo que vai, volta, porque nós somos um campo eletromagnético. O que eu estou emanando vai voltar para mim. Se eu estou sentindo isso de negativo, vai voltar para mim. Vai, Tá? vai. Eu Não é acredito isso? nisso piamente. É. Piamente. Tudo que. Vivi, Ó, maldições, já tá healing, ok? Como é que está nosso tempo? já está quase terminando. Tem Quase uma pergunta terminando. aqui, ó. O Rafael está perguntando sobre se tem acompanhamento dos resultados reais da técnica e como diferenciar do efeito placebo. Olha, tem um relato que a paciente autorizou falar, que foi uma situação. Eu acompanho a maioria, porque normalmente a pessoa, depois da sessão, a pessoa fica 3 dias, tá? Sem poder falar sobre a sessão, porque o campo mental está aberto, então eu ensino uma parte para ela cancelar aqueles pensamentos, sentimentos, emoções, e aí ela fica 3 dias sem poder comentar sobre a técnica. Então, depois desses 3 dias, normalmente a pessoa me liga ou ela marca outra sessão, e eu sempre estou entrando em contato para saber, pelo Você menos tá uma semana entendendo? depois, né? Eu sempre estou perguntando como é que você está, como é que você está se sentindo, e aí vem vários relatos. Então, eu sempre estou fazendo Eu esse amo o teu acompanhamento. jeito amoroso, carinhoso de acompanhar esse pós. Você se sente amparada, é sério. É É, muito gostoso, de coração. é Nunca te falei isso, né? importante. Tô falando agora. É, que bom que você gostou, Não, né? mas é mesmo, E, você se sente amparada, assim. Tipo, eu fiz a coisa eu certa. É Eu muito acho legal. importante, eu acho importante. Então, assim, a pessoa teve um dos casos, dos vários casos que são mais assim transformadores, que é algo real, né? Assim, vamos dizer, não é real, todos são reais, mas é algo que foi para o físico até, né? Então, foi esse caso, a paciente chegou com uma queixa mais de depressão, né? Depressiva, estava triste, tinha ocorrido 2 abortos na vida dela, ela tinha um filho, abortos espontâneos, né? E aí ela estava com uma cirurgia marcada para retirada do útero e não podia mais engravidar, só com inseminação assistida, ela já tinha desistido, enfim, eu falei, olha, aí a intenção dela era para curar aquela tristeza, ela tinha um vazio, né, um buraco, ela dizia, um buraco muito grande no peito, era uma dor, assim, uma coisa que nada preenchia, ela só chorava, estava muito mal. Ai, tem 2 minutos, gente, mas vamos falando aqui. Enfim, no final, eu pedi para ela esperar 4 sessões. Ela esperou, ela fez 4 sessões, tinha cancelado a cirurgia, parado a cirurgia, né, por esse tempo. E depois de 4 sessões, ela trouxe o resultado que foi o resultado do teste de gravidez, né? Tá com um bebê 6 meses, bebê, então, Arrepiei, enfim, aqui. e que foi Que um processo coisa. bem intenso de limpeza de crenças, de muito bullying na infância, bullying da própria família, bullying das irmãs, né, que diminuíam tal. E isso tudo foi reverberando na vida dela até a fase adulta. Depois de 4 sessões, ela conseguiu se libertar. E anos de terapia que ela tinha feito não tinha ajudado, não tinha conseguido superar esse trauma. É muito rápido, Gente, é muito eficiente, é é fantástico. acupuntural o Theta Healing. Gente, a gente vai fazer pelo Zoom no sábado, às 16 horas, aplicação da técnica em grupo. Quem tiver interesse, entra em contato comigo, com a Relindes, manda ali no Instagram mesmo, no chat do Instagram. A gente só vai precisar dos e-mails, porque vai ser pelo Zoom. Então, eu vou mandar para vocês. Convidem o máximo de pessoas possíveis para participar. E aí a gente vai falar um pouquinho Molezinha sobre e a de graça, técnica. hein, gente? E a Aproveita. aplicação daí coletiva, tá? A gente ia fazer sorteio, mas aí a gente quer beneficiar todo mundo. Gratidão pela participação de todos vocês. As perguntas que não foram respondidas, a gente responde numa Serão na próxima. próxima, vamos agendar, que é sempre E uma vamos delícia. participar. Vamos participar aí dessa aplicação da técnica ao vivo Legal que a para galera tá todos vocês. inteirando mais, né? Tô O perdendo próximo o sábado, medinho. gente. Próximo sábado. Próximo sábado, agora. Isso, às 16 horas. Tá bom? Beijo grande.
Beijo, tchau, Rê. Beijo, Vivi. Tchau, Obrigada, gente. obrigada, Gratidão. pessoal. Super